Fala galera, beleza? Boa noite. Estamos de volta com a nossa aula. E aí, dando continuidade ao tema que a gente estava discutindo semana passada, a gente vai pegar essa parte de economia na República Velha, né, e discutir os principais aspectos econômicos ali, né, caminhando até para os movimentos sociais e as revoltas durante o período da República Velha. Beleza? Vamos lembrar que, num primeiro momento, nós falamos de todas as características políticas do período, né? E aí agora a gente fala de todas as características econômicas, voltando lá atrás, desde o governo de Deodoro da Fonseca até mais à frente, aí, o final da República Velha. Beleza? É, assim que assume a presidência, né, Deodoro tem que lidar com uma questão que é a continuidade da economia cafeeira. E aí a reorganização do governo, né? Porque na prática não houve mudança estrutural, há uma mudança no regime político e tal, mas na estrutura mesmo da sociedade, a estrutura econômica, isso não muda, né? E aí a gente tem uma medida errônea, desastrosa do Deodoro da Fonseca, que envolveu indicar para o Ministério da Economia Rui Barbosa. Rui Barbosa é um dos maiores juristas que o Brasil já teve, né? De renome internacional, foi membro do Tribunal Internacional, dos responsáveis pela criação do Tribunal Internacional em Haia, né? A Fundação Casa Rui Barbosa, que está sendo estão tentando desmantelar, né, um órgão ligado ao governo federal que é tombado pelo IFAM, né, que o governo federal tenta desmantelar agora. É um dos principais centros culturais e guardiões da memória jurídica do Brasil. But Rui Barbosa, né, ele tinha uma ideia específica para o Brasil, que era a manutenção gradativa. O Rui Barbosa tinha uma ideia que era a manutenção gradativa do café pela indústria. Tudo bem, Vitória? Bem-vinda. É, e aí, era uma ideia que se concatenava com o que estava acontecendo na Europa. Natália, tudo bem? Seja bem-vinda também. Né? Era uma ideia que se concatenava ao que estava acontecendo na Europa, né? Esse processo de industrialização. Só que aqui no Brasil, cara, não tinha tanto espaço para isso, porque vamos lembrar que a elite política brasileira era cafeicultora. Né? Aqueles que dão um golpe de Estado, que derrubam a monarquia, eles eram cafeicultores. Né? Então, estavam dispostos a abrir concessões para a indústria. Já tem um primeiro complicador aí. Segundo, ter a ideia de industrializar é diferente de saber como industrializar. O Brasil carecia de uma mudança gradativa, né? Assim, o Brasil vinha de vários séculos de uso de mão de obra escrava, né? E de um sistema agroexportador. Então, como você vai fazer isso da noite para o dia? Para o Rui Barbosa era necessário promover um crescimento econômico, uma circulação monetária para criar um mercado consumidor, né? E vamos lembrar que, como escravo, não recebia salário, e apesar da escravidão ter acabado por lei, na prática ela continuava, você não tinha uma circulação monetária grande, porque a maior parte da população brasileira não recebia salário. Uh, e aí, o que o Rui Barbosa faz? Ele autoriza que alguns bancos privados selecionados no Brasil produzam dinheiro, emitam papel moeda. E, ao mesmo tempo, ele cria uma política de crédito para as indústrias. Aquela pessoa que tivesse um projeto de criação de uma indústria, né, deveria procurar os órgãos responsáveis, competentes, e pegar um empréstimo para isso. Cara, isso vai ser um desastre, né? Gigantesco, porque, primeiro, a produção de papel moeda ela precisa ser uma coisa controlada. Né? Hoje, no Brasil, você tem um órgão que controla isso, né? O Banco Central. Dentro do Banco Central tem o Comitê de Política Monetária, que controla, porque quando você emite muito papel moeda, se aquilo não tem lastro, isso leva a uma desvalorização monetária e a inflação. E foi isso que aconteceu, né? Os bancos começaram a emitir papel moeda, de repente você tinha muito dinheiro no mercado circulando, não havia lastro que sustentasse, o Brasil não tinha uma reserva econômica que sustentasse o valor desse dinheiro, ele perdeu o valor.
o custo de vida só aumentava, isso que gerou uma inflação sem controle. Por outro lado, né, assim, junto a isso, você tem muita gente pegando crédito e não abrindo indústria. Ou pior, né, as pessoas pegavam crédito, criavam umas indústrias que só existiam no papel, vendiam essas indústrias, né, e lucravam novamente com isso, mas não existia indústria alguma para ser comprada. O encilhamento ele acaba sendo o responsável pela primeira grande crise econômica do período republicano, né, que vai ser agravado depois. Num cenário caótico de crise, em determinado momento, o Brasil ele buscou pegar um novo empréstimo com a Inglaterra. E a Inglaterra, obviamente, recusou. O Brasil tinha uma dívida com os ingleses que remontava o século XVIII, né, quando éramos colônia ainda. Lá em 1703, saindo, né, de uma crise do período minerador, e mergulhando numa crise econômica muito grande, Portugal assinou um tratado com a Inglaterra, que era o Tratado de Methven, né, o Tratado dos Panos e Vinhos, que subordinou a economia inglesa aos interesses, perdão, a economia de Portugal aos interesses da Inglaterra, né, criando uma dívida gigantesca. Essa dívida vai se agravando, né, com o passar do tempo. No início do século XIX, ela se amplia porque você tem a transferência da corte para cá, isso envolvia acordos econômicos com os ingleses, né, o Tratado de 1810, é, até que o Brasil se torna independente, ali na segunda década do século XIX. Quando isso acontece, Portugal exige, para reconhecer a independência do Brasil, que o Brasil não somente assumisse essa dívida com a Inglaterra, o que o Brasil acaba fazendo, mas que também o Brasil pagasse uma indenização de, se não me engano, 1 milhão de libras esterlinas, que é a moeda inglesa. O Brasil não tinha essa quantia, então faz o empréstimo com a Inglaterra, né, ampliando a nossa dívida. E aí você tem a continuidade dessa dependência econômica, depois o Brasil até tenta se desvencilhar dessa dependência durante o segundo reinado, mas a dívida estava lá. Quando então o Brasil pede um novo empréstimo para a Inglaterra, os ingleses se recusam, né, a emprestar. E aí entra em cena um banco privado europeu, né, o Rothschild, que é um dos maiores bancos do mundo, né, um dos primeiros bancos a surgir na história do mundo ocidental, assim, uh, que vai se oferecer para comprar a dívida do Brasil. Esse é um acordo que vai ficar conhecido como Funding Loan, né, Funding Loan, Funding Loan, como se escreve, né? É, e aí, brother, o banco vai lá e compra essa dívida do Brasil e o Brasil, de repente, não deve mais à Inglaterra, mas deve ao banco, né? E aí o Brasil, sem dever à Inglaterra, pega um novo empréstimo e agora deve ao banco e à Inglaterra. As condições de pagamento são sensacionais. O Brasil tinha 13 anos para começar a pagar esse empréstimo, né? 60 anos para terminar. Quando o Brasil começasse a pagar os juros, já tinham extrapolado o valor do empréstimo, né? Quando o Brasil fosse terminar, nenhuma das pessoas que estavam vivas naquele momento estariam ainda, né? O que já demonstra uma grande preocupação com o futuro, né? Isso é um desastre. É, Neste período, permeando este período, nós temos a política de valorização do café, que são investimentos do governo federal, né, investimentos do governo na produção cafeira. Vamos lembrar que o poder legislativo era ocupado por esses cafeicultores, os ministérios, né? De certa forma, o judiciário também, porque apesar do judiciário não ser eleição, né, quem eram as pessoas que tinham condições de se formar na área do direito, né, e serem juristas e tal? Eram os filhos desses cafeicultores, os filhos dessa elite, né? É, é, ali. Eu falo muito isso, né, quando dou aula sobre isso. Se a gente pegasse o sobrenome dessa galera e fosse pesquisar quem são, né, desses integrantes majoritários do membro do judiciário, vocês veriam as famílias deles nos altos cargos de comando há muito tempo, né? É, é, então, aquelas pessoas também eram descendentes dessa elite, né, eram membros dessa elite. E aí, quando você tem essa política de valorização do café, né, que o governo federal investe nos cafeicultores, é simplesmente a junção do poder político ao poder econômico. Os cafeicultores que tinham poder econômico
no período imperial, né? E tinha um poder político limitado, de repente agora tem os dois nas mãos. E aí usam um para ampliar o outro. A maior expressão dessa política de valorização do café, que envolvia subsídio, empréstimo, né, uma série de facilidades, é o Convênio de Taubaté, assinado em 1906, né, você ali um encontro entre cafeicultores e representantes do governo federal, que é tipo aquele meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro, né, aonde o governo se compromete a comprar todo o excedente da produção cafeeira. Excedente é aquilo que os cafeicultores produziram e não venderam para ninguém. Brother, se o cafeicultor não vendeu para ninguém, para quem o governo federal vai vender? Né? Para o cafeicultor não importa para quem ele venda. Se ele vende para o consumidor internacional, lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, do Japão, da China, do Timbuktu, whatever, né? Ele quer vender. Então, se ele vende para o governo federal, tá de boas, assim. Mas o governo federal vai fazer o que com esse café? Né? Para impedir que o café perdesse valor no mercado, óbvio, ele está atendendo o interesse próprio, né? O governo estoca esse café em armazéns. Né? Esse café acaba sendo estocado ali. E para pagar os cafeicultores, né, o governo federal está assumindo o prejuízo dessa galera, porque ele está pagando o cafeicultor por um café que ele não vai vender. Para pagar o prejuízo dos cafeicultores, o Brasil contrai empréstimos e aumenta os impostos. É importante entender isso, né? Que os diversos estados do Brasil estavam pagando impostos mais caros para sustentar a economia paulista, para assumir o prejuízo, né, dos cafeicultores paulistas. É importante entender isso, porque isso ajuda a gente a entender por que ela ir um pouco mais à frente, em 1930, né, os cafeicultores vão ficar isolados politicamente. Mariana, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Os cafeicultores ficarão, então, isolados ali no contexto da crise do café. Beleza? Vamos seguir aqui. E aí, tendo falado, então, da política de valorização do café e do Convênio de Taubaté, a gente pode falar do ciclo da borracha, né? Que é, na verdade, não é um ciclo econômico, é um surto de produção do látex, localizado na região norte do Brasil e está ligado também ao processo da segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial ela acontece no século XIX. Né? Você tem a primeira revolução industrial acontecendo no século XVIII, restrita à Inglaterra, né, ligada à indústria têxtil, né, o advento do carvão como fonte de energia, as máquinas, né, o uso do ferro. Na segunda revolução industrial, você tem a expansão da industrialização pelo mundo. Né? Não pelo mundo todo, obviamente, mas, por exemplo, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Bélgica, ali na Europa, são países que vão estar, né, passando por esse processo nesse momento. Lá na Ásia, a gente tem o Japão, né, que é o processo da era Meiji, que é onde a industrialização também alavanca a centralização política no Japão. Aqui na América, os Estados Unidos, né, é o caso que passa por esse processo de industrialização. E aí, se na primeira Revolução Industrial a gente tem o carvão como fonte de energia, na segunda Revolução Industrial nós temos a eletricidade e o petróleo. E como principais setores onde o desenvolvimento acontece, a gente tem as comunicações, com o advento do telefone, do rádio, do cinema, os transportes, né, onde tem a invenção do trem, o avião do Santos Dumont, né, e o carro. E aí você vai ter um aumento na demanda pela produção da borracha, né, extraída do látex nesse momento. E aí muita gente vai migrar ali para o norte, para a região norte do Brasil, a região amazônica, e vai trabalhar nos seringais. Uma dessas regiões, que na época não fazia parte do Brasil, mas atraía muitos brasileiros, era o Acre. Né? O Acre pertencia à Bolívia naquele momento. E aí o Brasil, depois de alguns confrontos na região, pelo controle e tal, vai fazer um acordo e vai comprar o Acre. Esse acordo é o Tratado de Petrópolis. Em 1903, aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, se assina esse tratado, né, de compra do Acre. Mas o Acre, na época, se justificava pela produção de borracha. O problema é que você tem a lógica capitalista, né, cara? Assim,
se produz aonde é mais barato no mundo. E aí o Acre vai perder o encanto porque a galera vai começar a extrair borracha lá da Ásia. Então você tem uma fuga de capital para a Ásia e o fim desse surto da borracha. Né? Aquilo vai virar uma região hiper problemática ao longo de todo o século XX, né? No conflito entre os latifundiários, os seringueiros. Se você nunca ouviu falar em Chico Mendes, é hora de você procurar, né, um pouco do entendimento sobre isso, assim, para você entender não somente a gravidade, mas a longevidade do problema na região, que está longe de uma solução. Né? Assim, fala-se pouco nisso, mas ainda mata-se muito ali na região amazônica por posse de terra e produção. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Por último, nessa nossa análise da economia durante a República Velha, a gente tem o surto industrial, né, da República Velha. Não se pode falar em industrialização no Brasil antes de 1930. Né? Assim, o nosso processo de industrialização começa com Getúlio Vargas. Mas o que nós temos até então são surtos industriais. Né? Lá no século XVIII, quando começaram a surgir manufaturas e foram proibidas por Dona Maria I, através do Alvará de 1785. No século XIX, né, a gente tem ali a Era Mauá, durante o Segundo Reinado. E agora, na República Velha, o capital excedente do café fez com que aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo surgissem algumas manufaturas, né, pequenas indústrias, muito ligadas mais a uma iniciativa privada de uma elite. Né? Acontece que aí a gente vai ter o uso amplo, maciço da mão de obra imigrante nesse processo. Né? Lembra que eu falei com vocês lá no nosso primeiro encontro aqui online sobre o processo de embranquecimento do Brasil, a eugenia, por que trazer imigrantes naquele momento, né? E aí aqui, se lá no Segundo Reinado você tem uma leva grande de portugueses e espanhóis, durante a República Velha, nós temos aqui japoneses, alemães e italianos. Os alemães, em sua grande maioria, vão lá para o sul, né, por uma questão climática, e tá, vão acabar ali colonizando a região sul do Brasil. Os japoneses e os italianos, principalmente para São Paulo, os japoneses para a lavoura do café e os italianos para as fábricas. Né? Acontece que essa galera chega aqui em busca de riqueza. Né? Tinha lá na Europa propaganda, venha para o Brasil, enriqueça. Eles viam num regime de trabalho muito duro, né, para cá, que aí ficavam ficando presos à terra, presos às fábricas por dívidas com os empregadores, dívidas da viagem, da instalação aqui no Brasil, da alimentação, submetidos a um regime de trabalho muito duro, né? Porque você não tinha uma legislação trabalhista. A legislação era a imposição da vontade do patrão sobre o empregado. Essa história de que patrão e empregado negociam, né, de igual para igual é conto da carochinha de quem quer, né, desmantelar leis trabalhistas e favorecer a classe, né, o setor dos donos do meio de produção. Isso aí é caô, não fica acreditando nisso não. Cara, e aí você tem então jornada de trabalho de 16 a 18 horas diárias, exploração do trabalho infantil, péssimas remunerações, não tinha nenhum tipo de licença, né, assim, contra acidentes de trabalho, maternidade, doença, nada disso, né, sem férias remuneradas, e aí muita gente para trabalhar e menos vagas de trabalho, assim, o que faz com que o trabalhador ele se submeta a esse caráter exploratório da coisa, né? Se eu não fizer isso, vai ter alguém que faça, então é melhor eu fazer para eu ter essa grana. Só que essa galera que vem da Europa para cá está acostumado lá na Europa com é, 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 uma luta política, né? Que já acontecia na Europa desde a metade do século XIX, principalmente a galera italiana ali. E aí vão trazer esse movimento para o Brasil. Aqui tem a formação da classe operária no Brasil. Tem um historiador inglês, ou tinha, agora acho que ele é falecido já, se não me engano, Edward Thompson, que ele fala que a formação do movimento operário, ele falando sobre o movimento operário inglês, né, lá no século XVIII, na passagem do século XVIII para o século XIX, ele está ligada a uma autoformação, né? A obra dele, o título em inglês é The Making of the English Working Class,
né? Aqui no Brasil a gente foi traduzido como a formação da classe operária inglesa, mas há uma explicação, né? Como o making of não tem uma tradução literal aqui no Brasil, os caras explicam que é um processo de autoformação, né? Porque, segundo o Thompson, a formação da classe operária inglesa ela passa por um sentimento de reconhecer, que o Marx chama de consciência de classe, né? Quando você olha para o lado e se percebe enquanto igual, né? Tá todo mundo ali no mesmo barco, né? Os operários se percebem enquanto iguais ali. E aqui no Brasil a galera olha para aquela situação e fala, meu irmão, tá, não importa, assim, todo mundo no mesmo barco aqui da parada. E aí eles começam a se organizar. Esses italianos vão trazer para o Brasil, né, muitas influências políticas. E a principal influência política do movimento operário brasileiro durante a maior parte da República Velha é o anarquismo. Toma cuidado com isso, né? Isso é uma questão clássica do vestibular da UERJ, né? Perguntar qual é a influência política do movimento operário no Brasil na República Velha. E aí muita gente associa operário direto ao socialismo. Né? Aqui no Brasil, a principal influência política neste começo é o anarquismo, né? Que leva à formação de um movimento que a gente chama de anarcossindicalismo. O socialismo só vai ter força no Brasil depois, né? Em 1917 acontece a Revolução Russa, aí que essas ideias começam a chegar com mais força aqui no Brasil, e somente em 1922 nós teríamos a formação do Partido Comunista aqui no Brasil. Mas, neste primeiro momento, é o anarquismo a principal influência ideológica da galera. Essa galera vai ser responsável pela primeira greve geral do Brasil, em 1917, né, quando os operários do Rio, de São Paulo, vão parar os trabalhos em protesto contra essas condições, né, a quais eles eram expostos. Mas, sem lei, o caso era tratado, né, com a polícia. Washington Luiz, que foi o último presidente da Primeira República, ele chega a dizer, né, que a questão operária é um caso de polícia, né, porque essa era a forma de diálogo, assim, a pancararia. Tanto que se cria uma lei no Brasil, depois de 1917, que é a Lei Alfredo Gordo, que determinava a expulsão sumária de qualquer manifestante envolvido em atividade política no Brasil. E aí a gente tem, então, né, esse cenário conturbado. Essas são as primeiras questões econômicas do Brasil naquele período. Tendo visto isso, a gente pode fazer um corte para o eixo temático que é as revoltas e os movimentos sociais aqui na Primeira República. Né? Beleza? Se tiver alguma dúvida, né, a Mariana e a Natália que estão na sala, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me interromper, tá, gente? Porque como a aula está sendo gravada e muita gente vai assistir depois, eu vou falando que nem como se eu estivesse falando sozinho aqui para a parede. Se vocês, por acaso, tiverem dúvidas, me interrompam. Tiver alguma coisa que não tiver sido explicada, né, de uma forma clara para vocês, pode interromper à vontade. Vamos lá. Aí, cara, essa parte de revoltas na República Velha, eu tenho que começar já expressando uma discordância muito grande aqui da maior parte do pessoal que trata isso, né? Quando você pega nos livros esse capítulo, você vai ver em muitos livros o título Revoltas na República Velha. E eu não gosto muito dessa expressão, porque grande parte daquilo que nós tratamos como revolta nesse momento não são, tecnicamente. Né? É interpretado dessa forma pelo Estado, quando eles acontecem, acaba passando, né, para historiografia, né, para a escrita da história dessa forma, mas não são tecnicamente revoltas, são movimentos sociais. Né? Eles não tinham um objetivo, né, de conquista de poder ou de mudança de status quo, né? Não tinha nada disso. Né? Era uma população muito pobre em busca de melhores condições de vida. Ou era uma reação, né, de um modo geral, a alguma condição, alguma situação momentânea ali. Qual a origem desses movimentos sociais? Primeiro, as péssimas condições de vida da população, né? A exploração a qual essa população era submetida, seja pelos donos do meio de produção, seja pelos coronéis no campo, seja pelo próprio Estado, né? Uma desigualdade social muito grande no Brasil,
que é perpetuada pela estrutura, né, gerada pelo fim da escravidão, né, ela é ampliada ali gradativamente, e também uma questão muito importante de entender, que é a concentração fundiária. Esse é um problema que não é do Brasil, é da América Latina como um todo, né? Cai muito nas provas essa ideia. Todo problema, né, ligado à posse de terra, presta atenção nisso, porque isso cai muito, e a UERJ já usou isso diversas vezes. Né? Quando apareciam desses movimentos revoltosos, sociais, e perguntar a origem desses movimentos ligados à propriedade de terra, o problema é a concentração fundiária. A UERJ já cobrou isso falando de Revolução Mexicana, e aí ninguém sabia, as pessoas sabiam muito pouco de Revolução Mexicana na época, mas quando a UERJ perguntou qual é o problema ligado à posse de terras que está na origem da Revolução Mexicana, problema de posse de terra na América Latina, concentração fundiária. Muita terra na mão de pouca gente. Fez isso com Canudos também, a resposta era a mesma. A solução para isso seria a reforma agrária, né? Mas a gente está muito longe de ver uma reforma agrária acontecer de fato na América Latina, quiçá no mundo. Essa estrutura agrária no Brasil, né, essa estrutura de posse de terras, ela remonta, na verdade, ao período colonial, lá na distribuição de Seis Marias, a ocupação do território, é agravada durante o Império, né? A lei de terras legitima aquilo ali, e aí a gente chega na República Velha com esse cenário. Sendo que em alguns movimentos no Brasil, a gente ainda tem um outro fator nesse caldeirão, que é o messianismo. O messianismo é uma atividade típica do interior do Brasil, na passagem do século XIX para o século XX, aonde pregadores, líderes religiosos, né, cruzavam o interior do Brasil. A gente chama aqui de sertão, né? Mas não é somente o sertão nordestino como a gente pensa hoje. Sertão, originalmente, é qualquer área inabitada, qualquer área deserta, né? E aí esses pregadores cruzavam esse sertão, esses sertões, né, fazendo pregações religiosas que não eram vinculadas a igreja alguma, né? A religião majoritária no Brasil era o catolicismo. Por mais que o Brasil, durante a República, já não tivesse uma religião oficial, tradicionalmente havia o vínculo, né, com a Igreja Católica, o vínculo cultural, e era a maior expressão religiosa do Brasil naquele momento. Mas o messianismo não estava ligado à Igreja Católica. Muito pelo contrário. Né? Eles pegavam aspectos da doutrina católica, misturavam com superstições populares, tinha um quê de sebastianismo, né? Aquela ideia do rei encoberto que voltaria para salvar. E eram ideias extremamente milenaristas e escatológicas. Se falavam do fim do mundo, né? Que o mundo estava acabando e era necessário, então, que as pessoas se arrependessem com urgência, né, para serem salvas. A gente fala de dois casos, né, normalmente, assim, que é o caso de Canudos e Contestado, mas isso era muito comum no Brasil, muito comum, né? Essa galera, por exemplo, quando a gente fala de Contestado, parece que esse pessoal surge do nada ali, mas eles já estavam em atividade na região desde muito antes, né? Os monges José Maria e João Maria, eles tiveram participação na Revolta Federalista no Sul, né, que foi a revolta que marca o governo do Floriano Peixoto, por exemplo. Mas a gente vê isso pela primeira vez no interior da Bahia, né? Ali onde, ao final do século XIX, um líder religioso messiânico chamado Antônio Conselheiro, ele vai fundar um povoado, né, no interior da Bahia, ali perto de um rio chamado Vaza Barris. Né? Segundo o relato, né, ele teria tido um sonho profético, né, que ordenou que ele fundasse uma cidade ali e tal. Ele funda a cidade. E aí, cara, Canudos começa a crescer, porque lá dentro não havia uma riqueza, né? Assim, era muito pobre, mas também não havia exploração. Então, era uma sociedade baseada na oração, no trabalho comunitário, na solidariedade, onde as pessoas se ajudavam, construíam as coisas e tal. Quando a notícia se espalha pelo interior da Bahia de que existe esse povoado, Arraial de Canudos, liderado pelo Antônio Conselheiro, muita gente larga a terra, o trabalho, e vai para Canudos. E é aí que começa o problema, porque, não sei se vocês viram, mas eu não falei em momento algum de um projeto revoltoso dessa galera, assim, vamos tomar o poder e derrubar os... Nada disso.
era uma população muito pobre em busca de melhores condições de vida. É isso que define ali a existência do Arraial de Canudos. O seu crescimento, porque muita gente saía de suas terras para ir para lá em busca, né, dessa ideia de uma vida melhor. Então, por que a gente estuda muitas vezes a revolta ou a Guerra de Canudos? Porque é visto dessa forma pelas forças oficiais, né? Os coronéis, por exemplo, eles se posicionavam contra Canudos porque perdiam mão de obra para o Arraial, né? As pessoas largavam suas terras, seus trabalhos e migravam para lá. Já a Igreja Católica, ela não era contra o Arraial de Canudos propriamente dito, né? Ela era contra o messianismo. O Arraial de Canudos para ela, whatever, né? O problema era com o messianismo, porque tirava os fiéis da igreja, porque pegava, né, a base da doutrina católica e transformava, distorcia ali. Já o governo brasileiro, né, ele vai ser contra Canudos. Durante muito tempo falou-se da questão dos impostos, né, de Canudos não pagava imposto, aquela coisa toda, mas não é exatamente isso. É porque a pregação do Antônio Conselheiro, uma pregação religiosa, falava muito na formação de um lugar, que vinha um reino de paz, justiça, um reino de amor, um reino que pregava a igualdade e tal. O Antônio Conselheiro está falando do reino dos céus, né, uma pregação religiosa. Só que Canudos acontece nos anos iniciais da República, né? A luta contra Canudos começa em 1893. Então Canudos já estava ali já há um tempo. E quando ele fala isso, imagina, no interior da Bahia, final do século XIX, brother, não tem TV, não tem telefone, o povo é analfabeto, assim, não tem rádio, tem nada. É boca a boca ali, né? Telefone sem fio. E quando chega a notícia no Rio de Janeiro que tem um cara falando de um reino de paz, justiça, de igualdade, felicidade no interior do Brasil, o que a galera pensa? Monarquista. A monarquia acabou de cair e está se formando um núcleo monarquista, uma resistência no interior da Bahia. Né? Vamos combater. E aí, só que as primeiras tentativas de combate no governo ao Arraial de Canudos, elas são fracassadas. Né? Você tem 3 expedições ali fracassadas, e somente uma quarta expedição, e aí realmente uma expedição pesada, de guerra mesmo, né? Consegue ser vitoriosa. Um repórter que acompanhava essa última expedição, Euclides da Cunha, ele vai transformar a experiência dele ali em relato, né? Quando ele publica o livro Os Sertões, é campeão de vendas no Brasil, é um dos que pautam até hoje os estudos sobre o que acontece no Arraial de Canudos. Beleza? Poucos anos depois, no sul do Brasil, ali na região que fica entre Paraná e Santa Catarina, a gente tem a questão do contestado. Né? O contestado tem esse nome porque essa região fronteiriça ali era disputada pelos 2 estados por causa da presença de 2 empresas estadunidenses. Né? Uma empresa que extraía madeira e outra empresa que construía ferrovias. Vou tentar falar aqui os nomes, se falhar a pronúncia, vocês perdoem, se vai ficar gravado, eu vou passar essa vergonha ad eterno. Né? A Brazilian Highway Company, que era a da ferrovia, e a Brazilian Lumber and Colonization, que era a madeireira. A presença dessas 2 empresas numa região que não tinha ninguém, brother, arrastou um montão de gente para lá. Né? Isso não era uma coisa que só acontecia ali. No Brasil inteiro estava acontecendo isso. Lá no norte você tem, na região amazônica, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, né? Que é, assim, talvez a mais lembrada, né, desse processo no Brasil. Mas ali, né, levou um montão de gente para uma região que não tinha nada, nem ninguém. Só que, novamente, obedecendo à lógica do capitalismo mundial, de repente outras regiões ficaram mais lucrativas de produzir, o pessoal e as empresas foram embora, deixando essa galera no meio do nada, sem emprego. Com isso, ganha força a pregação de alguns líderes religiosos que já estavam ali na região há um tempo. Como eu falei, eles já tinham participação, né, tem registros dele desde a Revolta Federalista, lá em 1893. José Maria e João Maria são monges que vão fundar um povoado, né, ali de caráter messiânico e vão chamar esse povoado de Monarquia Celeste. Brother, se no primeiro caso, lá em Canudos, a menção de que havia um reino de paz e desigualdade já causava esse enfrentamento, tu imagina quando o cara bota o nome de Monarquia Celeste nesse povoado. E aí o enfrentamento é óbvio, né, cara? Assim,
É uma luta pesada, armas da Segunda Guerra Mundial serão utilizadas, da Primeira Guerra Mundial, perdão, seriam utilizadas na Primeira Guerra Mundial, já eram utilizadas aqui para combater essa galera. Né? Havia uma campanha, inclusive, durante muito tempo, houve um processo de difamação, né? A gente pode falar assim, porque apareciam várias fotos, as fotos mais famosas, né, do contestado envolve essas pessoas degolando os soldados, né, do exército, mas não conta que isso é uma reação ao fato dos soldados do exército fazerem o mesmo com eles. O fato é que o movimento é vencido, né, e debelado, e a partir de 1916 a gente já não tem mais nenhum movimento messiânico no Brasil. Beleza? Vamos sair do interior, vamos vir para a capital, o Rio de Janeiro, e falar da revolta da vacina aqui, que é extremamente pertinente o estudo dela em tempos de pandemia, né, cara? Acontece que o Rio de Janeiro é uma cidade pútrida, né? A cidade fétida, assim, no século XIX, muitos navios evitavam parar no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é um tombeiro, uma cidade de túmulo, como eles chamavam. Chegou aqui, adoeceu, morreu, né? Febre amarela, malária, varíola, causada pelo processo de formação e crescimento desordenado da cidade, pela ausência de uma política de saneamento, né? Os cortiços que vigoravam pela cidade. E aí, ainda no século XIX, começaram vários estudos de como acabar com isso. Né? Primeiro, você tem um processo de reforma urbana que já começa no século XIX, o Bota Abaixo, que visava derrubar os cortiços. O primeiro cortiço, o cortiço mais famoso do Rio de Janeiro, que era o Cabeça de Porco, também o maior cortiço da história do Rio de Janeiro, ele é derrubado em 1894, durante o governo do prefeito carioca Barata Ribeiro. Né? Então, para você entender que isso acontece antes de Pereira Passos. Mas a reforma urbana acaba ficando a cargo do engenheiro Francisco Pereira Passos, que assume a administração da cidade do Rio de Janeiro, né? E ele vai pautar a sua reforma urbana em dois movimentos, duas ações, né? A continuidade da derrubada dos cortiços e a abertura de avenidas. Justificava-se a abertura de avenidas pela necessidade que eles tinham, que eles acreditavam, de circular o ar da cidade, né? Que o ar dos pântanos e alagadiços ficava estagnado na cidade por causa dos morros, das construções. Então, você abrindo avenidas largas faria com que o ar marinho circulasse pela cidade, afastando esse ar contaminado, que era chamado de miasma aqui. Por um outro lado, né, você tem o processo de embelezamento da cidade, né, de transformar a cidade numa metrópole, na capital de uma república. O principal símbolo da Reforma Pereira Passos é a construção da Avenida Central, atual Rio Branco, que no seu design original é uma cópia da Champs-Élysées, a principal avenida parisiense. Brother, a ideia era fazer do Rio de Janeiro a Paris dos trópicos, né? Tentaram de tudo, assim. Tinha uma lei que proibia que as pessoas circulassem ali pelo centro sem roupas ou descalças, né? E os trajes tinham que ser trajes europeus. Trouxeram pombos para a cidade, cara. Soltaram pombos aqui. Essa praga não é originária do Brasil. Eles vêm da Europa para tentar deixar o Brasil igual Paris. De certa forma conseguiram, né, cara? Fede pra caraca. Mas a outra ação tinha a ver com uma questão sanitarista. Nessa época, os sanitaristas estavam em alta, né? E Oswaldo Cruz, dos principais sanitaristas do Brasil, se não o principal do sanitarista à época, foi para a Europa para entender como na Europa eles acabaram com essas pragas, né? Com a febre amarela, com a varíola. E aí ele traz a ideia da vacina para o Brasil. Brother, só que ninguém quis se vacinar, né? Porque era uma vacina para o pobre, não era vacina para a elite. O pobre já estava sendo expulso da sua casa, né, cara? Assim, perdendo seu cortiço, aquela coisa toda. E aí, obrigado a vacinar, o cara acreditou para matar de vez. Quando a galera não vai se vacinar, começa então a campanha da vacinação obrigatória. O governo decreta a vacinação obrigatória. Mas por que só a população pobre? Aí é preciso entender o conceito sociológico das classes perigosas, né, cara? Cada época tem sua classe perigosa, que é sempre o pobre, preto no Brasil, né? Hoje, por exemplo, o pobre negro é uma classe perigosa. Se você for negro, já é uma classe perigosa. Se for negro e pobre, então, combinar os dois, brother, aí tu é um indivíduo de alta periculosidade. Mas por quê? Por uma questão de segurança, né?
o perigo é o negro pobre e a segurança. No início do século XX, final do século XIX, não era segurança, era saúde, né? A ideia de que essa galera, essa população pobre, majoritariamente negra por causa do fim da escravidão, era um risco à saúde pública, que eles pegavam e propagavam essas doenças. Então era necessário derrubar a casa dessa galera, afastá-los do centro e tal, e vaciná-los. E aí começa então a campanha de vacinação obrigatória, que é o que vai fazer eclodir a revolta da vacina. Durante algumas semanas, em 1904, essa população pobre vai se sublevar na cidade. Os canteiros de obra vão virar trincheiras, vão virar e queimar bondes. Naquela época não tinha ninguém preocupado com vidraça digital ou não. O negócio o couro estava comendo de verdade. Até que foram debelados, né? O último reduto ali dos revoltosos é a região das favelas do Rio de Janeiro. O que fica para a cidade a partir desse processo? Perdão, gente. A partir desse processo, né? A abertura da Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, que é o principal símbolo, né, da Revolta Pereira Passos, como falei para vocês, um avanço no processo de desmanche do Morro do Castelo, mas principalmente o processo de favelização. Quando os soldados que saíram do Rio de Janeiro para lutar no Arraial de Canudos começaram a voltar à cidade, eles tinham perdido suas casas, porque eles moravam em cortiços. E aí conseguiram, então, da prefeitura da cidade a autorização para subir o morro, né? Um morro que vai ser chamado ali de Morro da Favela, por causa de uma planta que havia no morro, que era comum lá na Bahia, que se chamava favela. Daí vai vir o nome desse tipo de coletividade, né? E aí, antes mesmo da revolta da vacina, tinha a galera morando ali, no que hoje é a Providência, o Morro da Providência, ali fica atrás da Central do Brasil. Durante o processo do bota abaixo da revolta da vacina, essa galera sobe cada vez mais o morro, né? Por que eles sobem o morro? Porque não podia morar longe dos seus locais de trabalho, né? Então eles descem o morro, trabalho, sobem o morro e voltam para casa. Isso vai levar à ocupação de outros morros pela cidade do Rio de Janeiro, né? Acho interessante que o processo de favelização ele começou então no século XIX, teve um avanço significativo ao longo do século XX, e a primeira lei falando, né, que as favelas deveriam parar de crescer é de 2008, que não foi cumprida, inclusive, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fornecer condições para que as pessoas possam morar fora dali, né? Não adianta só você proibir a pessoa de morar ali. Não pode morar. Vai morar onde, filho? Né? Outro evento, outra consequência, né, da revolta da vacina é o processo de ocupação do subúrbio do Rio de Janeiro, acompanhando a Via Férrea. A Via Férrea que surgiu originalmente, né, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, antigamente tinha a Estrada Leopoldina, que foi desativada, ela servia para levar a produção agrícola do interior do estado até a zona portuária, né, porque chegava na Central do Brasil, os bondes pegavam para levar para o porto. E a partir de então passa a levar passageiros, como se fosse uma lata de sardinha, mas ainda assim é para levar passageiros. E aí você tem essa galera que mora no centro, tendo condições de morar afastado, porque tinha um mecanismo de transporte que levava até ali, né? Beleza? Tranquilo, então. Poucos anos depois, em 1910, o Rio de Janeiro vai ser palco de outra revolta. E é uma revolta de fato, que é a revolta da Chibata, que está ligado a marinheiros, né, que protestavam contra práticas que eram oriundas ainda da escravidão aqui no Brasil. Péssimos salários, ou salários nulos, né, que a galera ficava muito tempo sem receber, péssima alimentação, condições de higiene e a prática dos castigos físicos. Quando um marinheiro foi condenado a 250 chibatadas, e era um dos seus companheiros que deveria dar as chibatadas, essa galera se rebela. Liderados, né, entre outros indivíduos, não é só ele, mas principalmente por ele, por João Cândido, que ficaria conhecido como Almirante Negro. Essa galera vai tomar o poder em alguns navios e ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Eles eram muito originais. Toma navio, bombardeia a cidade, uma ameaça, né? E ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso as suas reivindicações não fossem atendidas. Que reivindicações são essas? Maior participação política, melhor alimentação, limpeza,
salários e o fim das práticas de castigo físico. Brother, o governo federal vai até fingir capitular isso, né, reconsiderar, mas no final vai prender os principais envolvidos. João Cândido foi preso, né, expulso da Marinha, foi objeto de música, né, ao mestre-sala dos mares, do João Bosco, né, e é o João Bosco que presta, não é João Bosco de dupla sertaneja não, João Bosco de verdade. Né? Mestre-sala dos mares, ele fala, na verdade, da revolta da Chibata, né? O cara, contra a ditadura militar, da censura, ele teve que trocar alguns termos, né? Tipo, onde aparece feiticeiro negro era almirante negro, era o apelido do João Cândido, né? Mas ela originalmente fala da revolta da Chibata, beleza? Saindo um pouquinho, né, aqui do Rio de Janeiro e voltando ao Nordeste, a gente vai falar de um movimento que não é exatamente uma revolta, mas na falta de lugar melhor para colocar, a gente coloca aqui, que é o cangaço. Né? O cangaço era uma atividade criminosa. Né? Grupos de bandoleiros cruzavam o interior do Nordeste provocando medo onde passava. Assim, né? Porque você tem homicídio, estupro, saque, só que, ao mesmo tempo que é uma atividade criminosa, perdão, era também uma resistência social, né, cara? Porque o cangaceiro ele era temido, inclusive, pelo coronel. O coronel que não temia ninguém, temia o cangaceiro. Então, muitas vezes você tem a entrada de pessoas dentro do cangaço por conta disso, né? Havia um uso político do cangaço e tal, né? Assim, tipo, pessoas que tinham influência sobre os grupos de cangaceiros usavam dessa influência para atacar seus adversários. Um dos casos mais emblemáticos nisso é o caso do Padre Cícero, Padre Cício, né? Que manobrava, manipulava ali os cangaceiros. No final da década de 20, o governo brasileiro ele empreende uma campanha de extermínio dos cangaceiros para que eles não desafiassem o poder do Estado. Né? O último bando a ser debelado, inclusive, é o bando de Lampião e Maria Bonita. Né? Maria Bonita morre, né? Lampião morre também. E essa galera depois tem suas cabeças cortadas e expostas em praça pública. Numa demonstração mórbida de poder, num recado mórbido para os outros cangaceiros, né? Mas a partir dali a gente não pode mais falar em cangaço no Brasil. Dúvidas, galera? Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza, vamos lá. E aí a gente chega no último eixo temático, que é o fim da República Velha, né? Que é causado pela crise do café. A crise do café é um desdobramento da crise de 1929. Né? A gente vai ter um momento onde eu vou falar mais especificamente da crise de 29, mas a quebra da Bolsa de Nova York ela quebrou o mercado internacional. Né? E aí todo mundo perdeu, inclusive os cafeicultores. Só que para os cafeicultores, brother, perder o mercado internacional não era nada, porque eles tinham um convênio de Taubaté. Então o governo brasileiro tinha que comprar o café excedente. E aí, nessa crise se avizinhando, se mostrando ali, vinham as eleições para 1930. E pela regra da política do café com leite, era a prerrogativa de Minas Gerais indicar um candidato à presidência da República. São Paulo não concordou, não aceitou, porque, na visão paulista, se o candidato que fosse escolhido não fosse concatenado com as ideias de São Paulo, quem ia se comprometer, né, cara? O Brasil ia quebrar por causa do convênio de Taubaté. Então, por isso, os paulistas esperavam um prefeito paulista, né, para manter a estrutura do jogo ali. Essa discordância política acaba levando a uma ruptura entre São Paulo e Minas Gerais. Não é a primeira vez que isso acontece, eu falei isso na nossa aula de semana passada, né? Já haviam acontecido outras rupturas entre eles. Só que dessa vez ela é agravada pela crise do café. E aí, Minas Gerais vai se aproximar de outras oligarquias e vai formar a Aliança Liberal, junto com a galera do Rio Grande do Sul e a galera da Paraíba. Entendam bem, né? Não tem ninguém pensando em povo nesse momento. O Antônio Carlos, que é um dos representantes da Aliança Liberal pela oligarquia mineira, ele chega a dizer, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. É uma elite, são oligarquias brigando entre si pelo controle da vida política do Brasil, né? E econômica, óbvio.
E aí, quando vem a eleição, em 1930, você tem um grande embate, né? De um lado, São Paulo, que apresentou a candidatura de Vital Soares e Júlio Prestes, e do outro, a Aliança Liberal, com as candidaturas, né, de Getúlio Vargas para presidente, oriundo lá da oligarquia política do Rio Grande do Sul, e João Pessoa. Nem Vargas nem João Pessoa aparecem do nada na vida política do Brasil, tá? Vargas, ele era deputado federal pelo Rio Grande do Sul naquele momento, já havia sido militar, né, era formado em direito, e João Pessoa vinha de uma família política bem tradicional no Brasil à época, né, que ele era sobrinho de Epitácio Pessoa, que também jurista, também representante do Brasil no Tribunal de Haia, e que havia sido, por um momento muito breve, presidente do Brasil também. Né? O fato é que chegou às eleições de 30 e São Paulo perde, perdão, a Aliança Liberal perde a eleição para São Paulo. A máquina eleitoral funcionava a favor de São Paulo, né? Assim, política dos governadores, o coronelismo e tal. Cara, naquele momento, a Aliança Liberal estava pronta para aceitar a derrota e esperar as próximas eleições. Ia pedir recontagem de votos, né? Tipo, 2014. Né? Se não tem recontagem de votos, então vamos para a rua. Vem para a rua, fora fulano, fora Beltrano, até conseguir o impeachment e que abre as portas do inferno que leva a gente a esse cenário que a gente está hoje. But o que provoca uma mudança drástica é a morte de João Pessoa na Paraíba. Né? Quando João Pessoa é assassinado na Paraíba, apesar de não se ter nenhuma evidência de que fosse uma questão política, muito pelo contrário, tudo apontava para uma questão pessoal. São Paulo politiza a morte do cara, né? Pelo São Paulo, não, a Aliança Liberal politiza a morte do cara, jogando a culpa em São Paulo, e esse é o estopim da Revolução de 30. Vão partir tropas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro, para depor o então presidente Washington Luiz e, dessa forma, acabar com a República Velha. Getúlio Dornelles Vargas assume provisoriamente o governo do Brasil agora sob um novo golpe de Estado, e esse é o fim da República Velha e o começo da Era Vargas. Beleza, galera? Tranquilo? Dúvidas? Colocação, sugestão, bate-papo, lamentação, é só você postar aí, né, que ao longo da semana eu vou respondendo. Né? Espero em algum momento, para a galera que vai assistir esse vídeo durante a semana, encontrá-los durante a aula. Né? Mas é um prazer produzir esse conteúdo para vocês. Beleza? Galera, forte abraço, mantenham-se em quarentena, né? E a gente volta oportunamente. Valeu!